Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos pela tua gloriosa presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te damos graças, te adoramos, te glorificamos, Pai. O Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Recebe as nossas adorações, Pai. Estamos tão felizes de estar aqui mais uma vez, te adorando, Deus, te louvando, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda na presença de Deus, no livro de carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6 em diante. Nós temos que dar graças a Deus por termos um lugar para nos reunirmos ainda, para estarmos adorando, orando a Deus. Temos que dar graças a Deus todos os dias por termos um lugar aonde dobrar os nossos joelhos, descarregar as tensões, as pressões, descarregar as ansiedades. Um lugar onde Deus está. Talvez alguém diria, mas dobrar os meus joelhos eu posso dobrar na minha casa. Mas a casa de Deus é um lugar especial, irmãos. É onde os santos se reúnem, onde eles têm a liberdade de chorar, gritar, de realmente deixar escapar as pressões. Propósito, chegou essa mensagem, né? Quem não pegou, pode estar pegando depois do culto, deixando escapar a pressão. E a casa de Deus é um lugar onde nós liberamos todas essas pressões. É incontestável, todos que vão lá fora, trabalham, se relacionam, têm compromissos, famílias, têm dívidas, têm o peso de viver uma vida cristã, de zelar por um nome, por um testemunho, você muitas vezes fica sobrecarregado de alguma coisa, alguma tensão, alguma ansiedade, e a igreja deveria ser muito valorizada, porque é um lugar onde você pode vir e descarregar tudo isso. Passei aqui hoje cedo, vim orar um pouquinho, e estava ajoelhado aqui e me veio isso no meu coração. Que lugar precioso é esse? Quando nós ajoelhássemos aqui no altar, nós deveríamos trazer isso à nossa memória. Deus ainda está mantendo a igreja de portas abertas para nós congregarmos, cultuarmos a Deus. Porque o profeta disse, vai chegar um dia que as portas serão fechadas. Mas enquanto está aberta, vamos dar graças a Deus por esse lugar, graças a Deus pelos nossos irmãos. Vamos dizer, louvado seja Deus por todas as coisas que Ele tem permitido acontecer aqui dentro, coisas que têm realmente edificado a nossa fé, a nossa vida espiritual. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6 em diante. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual
resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Pai amado, nisto estamos confiados, que o Senhor mesmo nos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fortalecerá. Nisto estamos confiados, Pai, que todas as pressões, ansiedades são lançadas sobre si, sobre o Senhor mesmo. Foram lançadas naquele dia no Calvário, Pai. Nisto estamos firmados, confiados, e isso nos traz aqui mais uma vez. Sabemos que o Senhor tem nos abençoado, Pai, e viemos te agradecer, viemos falar com o Senhor, viemos buscar a Tua presença. Te damos graças e te pedimos, ser conosco, Senhor. Assim como o sacerdote, primeiramente, oferecia um cordeiro por ele mesmo, Pai, e depois pelo povo, cada um de nós nessa noite, também estamos oferecendo o nosso sacrifício, estamos fazendo as nossas súplicas, os nossos pedidos de perdão, de misericórdia, estamos clamando a Tua presença, estamos suplicando pela Tua gloriosa graça, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Portanto, te entregamos o nosso culto em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Mas eu fiquei pensando comigo, enquanto orava aqui um pouquinho mais cedo, eu fiquei pensando sobre quantas decisões erradas são tomadas, simplesmente às vezes por não orar. Fiquei pensando sobre quantas derrotas poderiam ter sido evitadas na vida de muitos de nós, se nós orássemos um pouquinho mais. Se todas as vezes que nos sentíssemos pressionados por alguma coisa, seja qual for, desde as mínimas até as maiores pressões, se nós simplesmente tivéssemos a sensibilidade de nos prostrarmos diante de Deus e falar com Ele, muitas coisas seriam evitadas, muitas decepções, muitas quedas seriam evitadas, se nós tão somente dedicássemos a Deus um pouquinho mais de tempo para orar. Eu tenho percebido, depois de tanto tempo, alguns anos já servindo a Deus, e eu nunca vivi um momento em que eu percebesse o tamanho da importância da oração. Você pode conhecer todos os mistérios, você pode ter uma grande habilidade para pregar, você pode ser entendido em tudo, mas se você não ora, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa derrotada. E aí a vivência, os fatos, o tempo passando vai nos mostrando as coisas. Aí nós vamos encontrando nessa caminhada homens velhos, maduros, que às vezes são experientes, pessoas às vezes, como dizem, tarimbadas, pessoas que às vezes podem dizer como Paulo, eu em tudo fui provado e aprovado. Eu aprendi a ter bonança e aprendi a viver escassez. Você vê pessoas muito maduras na vivência, mas quando se diz sobre oração,
você vê que nessa área elas são muito imaturas. Você vê que elas não evoluíram, não cresceram. Dê um povo a oportunidade de orar por 30, 40 minutos, 1 hora, e você verá o quanto eles amadureceram em oração. É quase que regra geral, as pessoas às vezes oram 20 minutos e daqui a pouco elas já não têm mais força para orar. Elas perdem a perseverança no momento da oração. E eu vou descobrindo dia após dia, você saber das coisas teoricamente tem gente que pode dar aula, é uma coisa, mas você saber das coisas na prática, no dia a dia, é totalmente diferente. A necessidade de oração, como orar, eu não me envergonho de dizer, mas eu acredito que eu estou aprendendo a orar. Ele está me ensinando a orar. Até porque a Bíblia diz que vós não sabeis como pedir, mas o Espírito Santo, ele intercede por vós, com gemidos inexprimíveis. Então, a verdade é que nós não sabemos como orar. Aí nós temos uma dependência total de Deus. É Ele que tem que nos estimular. É Ele que tem que mostrar e nos convencer que as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas pressões, elas poderão ser aliviadas única e exclusivamente na oração. É assim que o crente ele deixa escapar a sua pressão. O profeta Mombrana disse aqui nessa mensagem, no parágrafo de número 20, parágrafo de número 18, ele disse: o mundo parece estar nesta condição. Sabe que algo está se aproximando. Algo está prestes a acontecer. Isso acumula pressão, é claro, para o pecador. O profeta diz: o mundo está completamente pressionado. O mundo está a ponto de se explodir. E o profeta Mombrana disse: os pecadores se sentem tão ameaçados, mas tão ameaçados, que eles estão completamente pressionados. No parágrafo 14 ele disse: eu pensei que você sabe, estamos vivendo em um dia quando há muita pressão. E eu tento sempre pensar em algo que ajudaria as pessoas que vêm para ouvirem a palavra de Deus. Se eu simplesmente me coloco aqui, e eu não tenho eloquência, eu não sou uma pessoa culta, eu não tenho treinamento eclesiástico, então a única coisa que eu posso fazer, isso aqui deveríamos estender a todo mundo, é estudar e orar. Estudar o quê? Estudar a palavra de Deus e orar. E apenas seguir a liderança do Espírito, pedindo a Deus para fazer algo por nós que nos ajude. É por isso que estamos todos aqui nesta noite, não para sermos vistos, mas para sermos ajudados. E este é o nosso propósito. Este é o nosso propósito desta convenção. É para ajudar alguém, para fazer a vida de alguém um pouco mais fácil. E quando você consegue tirar pressões de cima de uma pessoa, quando você consegue tirar ansiedades, você vai fazer a vida dessa pessoa mais fácil. Você vai, como eu disse hoje no programa de rádio, você vai aliviar o fardo dela. E aqui o profeta disse: e neste grande dia que estamos vivendo, é um tempo de muita pressão. Tudo parece estar sob pressão. Tudo está sob pressão. A política está sob pressão constantemente. O profeta Mombrana disse: os médicos estão constantemente debaixo de grande pressão. E aqui ele disse no parágrafo de número 22, ele falou assim: nós agora encontramos psiquiatras tratando psiquiatras, porque todos eles estão sob pressão. Ou seja, você está vendo doentes tratando doentes. Você está vendo presos
prendendo presos. Você está vendo que está todo mundo sob pressão. Muitas vezes os que estão prendendo estão precisando serem presos também. É um mundo que vive constantemente sob pressão. O profeta irmão Branham disse assim, ó, o mundo está constantemente sob pressão. E agora você vai estendendo a igreja, vai estendendo as famílias. Você olha e vê que os pais estão constantemente sob pressão. Pais que se preocupam com os seus filhos, eles vivem sob pressão constantemente. Você vê que os filhos também estão sempre debaixo de pressão. Vai na escola, eles estão pressionados. Vai ao trabalho, estão pressionados. Vai à igreja, estão pressionados. Aonde eles vão, eles estão cheios de pressões. Como disse 1 Pedro 2, verso 7. Eles estão cheios de ansiedades. E aqui está o problema. O mundo vai explodir de pressões. E já está explodindo. Arrebenta num canto, arrebenta no outro. Explode aqui, explode ali. A terra treme ali, treme aqui. Vulcão entra em erupção ali, maremoto aqui. Grandes furacões, às vezes, passando em algumas partes do mundo. E você vai ver que o mundo já está explodindo. Já não está suportando tanta pressão. O mar, por exemplo, baseado em Romanos 8, 23, o mar não está aguentando tanta pressão mais. Às vezes Deus disse para ele não transpassar os limites, mas ele não está suportando a pressão. Às vezes ele invade cidades, destrói cidades inteiras, mata milhões de pessoas às vezes, porque o mar, a natureza, o mundo, os homens não estão suportando mais tamanha pressão sobre si. E o pior de tudo é que eles não têm aonde descarregar a sua pressão. Esse é que é o grande problema. É uma grande carga concentrada. Aí eu me lembrei há muitos anos atrás, eu vi uma matéria onde um homem na cidade de Tóquio dirigia um caminhão. De repente, ele simplesmente pegou o seu caminhão e subiu em cima do passeio assim, e foi atropelando várias pessoas. E depois que aquele caminhão parou quase dentro de uma loja, ele simplesmente desceu de dentro do caminhão, pegou uma arma e começou a matar várias pessoas à volta dele. E quando a polícia conseguiu mobilizá-lo, ele começou a gritar. E ali eles gravando, e ele gritava e dizia assim, o mundo está louco. Ele dizia assim, todos estão loucos. Ele dizia assim, não tem mais lugar para morar, todos estão loucos. O mundo está louco, o mundo acabou. Ele ficou louco, dirigindo um caminhão detrás de um volante, no centro de Tóquio. Ele ficou louco. Ele estava tão sobrecarregado, tão pressionado, que chegou um momento que ele teve que colocar toda a sua pressão para fora. E aí é que está o grande problema. O profeta irmão Branham disse assim, o homem tenta descarregar a sua pressão bebendo. Ele tenta descarregar a sua pressão fumando. Às vezes o médico sai, você vai ali no Santa Casa, passa um pouquinho, ele sai lá de dentro, vai na lanchonete lá fora, ele toma um cafezinho e acende um cigarro. Diz ele que é para aliviar a pressão. Diz ele que é para poder ficar calmo. Às vezes aquele homem sai, o tempo fecha dentro de casa, ele atravessa a rua, ele vai ali no bar. Ele disse que vai aliviar a pressão. Se sentiu pressionado dentro de casa, ele foi descarregar a pressão, mas no lugar errado. Ele foi beber, ele foi fumar, ele foi andar segundo o conselho dos ímpios, ele foi se assentar na roda dos escarnecedores. E o profeta irmão Branham disse assim, ó, ele tem uma falsa sensação de que está descarregando a pressão, mas na verdade ele está apenas acumulando mais pressão, porque depois ele vai se encontrar mais pressionado, vai se encontrar de ressaca, a cabeça doendo, doente. Por quê? Porque ele pensava que estava descarregando pressão. E às vezes você vai vendo, eu estou citando a mensagem do irmão Branham aqui, deixando escapar a pressão. Você vai ler e vai conferir isso. O profeta disse assim, às vezes um homem sai e ele comete um ato de adultério. O profeta irmão Branham disse, ele se sentiu pressionado e ele foi descarregar a sua pressão no lugar completamente errado. Ele pensa que descarregou a pressão traindo a sua esposa. E o irmão Branham vem e disse, ele sabe que ele está errado,
E daqui a pouco ele está apenas acumulando mais pressão sobre ele. Ele ficará com a sua mente, com a sua memória pesada. Ficará com peso de consciência. Ao invés dele descarregar uma pressão, ele adquiriu outra pressão. E aí você vai vendo o porquê que este mundo vai explodir. Por que que este mundo vai ter que ser purificado? Por que que ele vai ser totalmente destruído? Justamente porque não tem onde descarregar a pressão. Agora o profeta irmão Branham vem e nos diz no parágrafo de número 30, mensagem deixando escapar a pressão. Mas eu, em meio a tudo isso, estou muito feliz. Agora, como ser feliz no meio de um mundo que está a ponto de explodir? Como ser feliz numa era de grandes pressões? Passar muitas vezes o que nós passamos. Viver muitas vezes o que você já viveu. Sabe que se fosse olhar humanamente, talvez, era para você já ter ficado louco. Sabe que talvez já era para você estar internado em um manicômio. Sabe que muitas vezes já era para você ter feito besteira na sua vida. O que está te equilibrando? O que não te deixa explodir? O que não nos deixa explodir como o mundo tem explodido? É porque nós temos onde descarregar a nossa pressão. Por isso eu disse, deveríamos valorizar a igreja. Deveríamos valorizar o altar. Deveríamos valorizar tudo que Deus tem feito por nós. Quantas e quantas vezes já pensamos ter chegado no nosso limite? E daqui a pouco você pensa, não tem mais jeito, eu não dou conta de prosseguir mais. Parece que você vai ficar louco, mas daqui a pouco você nem percebeu para onde foi aquela pressão. Você está completamente animado de novo, revigorado de novo. Parece que o problema nem existe mais. E olha que o problema está ali, às vezes está dentro de casa, às vezes está em você próprio aquele problema. Mas por que a pressão passou? Porque você tem onde descarregar as suas pressões. É como uma panela de pressão, ela tem o seu pino para a pressão escapando. Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele fez esse pininho na nossa vida, irmãos. Para essa panela não explodir, para a sua vida não explodir, para você não perder o controle, o domínio da situação. É por isso que muitas vezes o crente não perde o domínio da situação, porque Deus permite as suas pressões escaparem. Se perde o domínio da situação quando explode, quando você não deixa escapar a pressão, mas quando você parece que está no seu limite, Deus vem simplesmente e parece que Ele levanta, o pino daquela panela de pressão. Parece que Ele liga a torneira assim para dar uma refrescada, e levanta o pino, e depois que ele levanta o pino, toda a pressão sai. Aí você pode abrir a panela e conferir como é que estão as coisas lá dentro. É o que Deus faz com o crente, quando a coisa está fervendo, quando a coisa está pegando, está agitada. Tem gente olhando e dizendo, não sei como que ele dá conta, não sei como que ela dá conta. Não sabe não? Olha Deus levantando o pininho, olha Deus deixando a pressão escapar. É o que Deus tem feito conosco, irmãos. Porque aqueles que não passam por este processo, aqueles que não deixam escapar a pressão, eles explodem, eles ficam com mente louca, ainda que aparentemente são normais, mas os atos deles revelam o quanto eles são anormais. O profeta disse, um homem não pode ser normal até que primeiro ele tenha recebido a Cristo como seu Salvador. Por isso que o mundo é anormal, normal é você. Eles olham para a igreja, que povo esquisito, que igreja esquisita, que mensagem esquisita, que adoração esquisita. Esquisito para eles, isto aqui é o normal. Eles é que vivem uma vida anormal. E o profeta, o irmão Branham vem e disse, o homem jamais busca a Deus, Deus busca o homem. Sua natureza é santa e elevada. O homem na queda é baixo e degradado. É um homem sem Deus.
eu penso que eu deveria dizer isso, ele não está com a sua mente sã, um homem sem Deus. Isso é exatamente correto. Eu posso provar isso. Um homem sem Deus não é nada mais do que um bruto. Agora, isso soa bem profundo, não soa? Mas eu penso que é isto. Eu posso provar isso a você. Um homem sem Deus é um estúpido. Um homem sem Deus é um bruto. Uma mulher sem Deus é uma estúpida. Uma mulher sem Deus é uma bruta. É o que o profeta está dizendo. Por que ele é bruto, estúpido? Porque não tem onde deixar escapar a pressão. Mas por que o cristão vai ficando cada dia mais dócil, cada dia mais cordeiro, cada dia mais paciente? Porque Deus está sempre aliviando a sua carga, sempre deixando escapar a sua pressão. As pessoas dizem que a religião de Jesus Cristo te leva à loucura. Ela te deixa com a mente sã, ela não te deixa louca. Você não está são até que você encontre a Cristo, para que as suas pressões se vá. Agora isso, eu não quero ferir os seus sentimentos, nem vocês cavalheiros, nem vocês damas, mas eu não quero fazer isso, mas eu pretendo de fato colocar as coisas simplesmente da maneira que são, exatamente do jeito que são. Cristo jamais te faz perder a mente, não, Ele te dá uma mente sã. Depois que você perde a mente, é o diabo que toma controle. Quando você estoura, não deixou a pressão escapar, o profeta disse aqui, chega ao ponto de explodir, é o diabo que toma controle e te faz perder a mente, é um demônio. Olha o maníaco de Gadara, ele explodia enquanto não tinha Cristo, mas quando ele encontrou-se com Jesus, o seu juízo foi restaurado. Isso é pouca coisa? Sua mente ficou sã. E um homem sem a mente sã, não importa o quanto ele tenha de intelecto, ele ainda está doente, ele não é são. Um homem que não conhece a Cristo não é nada mais do que um bruto. Por causa das paixões, das cobiças, ele tiraria o bebê dos braços de uma mãe e a estruparia, por causa de sua própria cobiça bestial. Isso é certo, ele faz isso. Porém, deixe o Espírito Santo tomar um homem. Ele disse, ele será são, terá juízo perfeito, e ele não estará sob pressões, pode estar vivendo o que estiver vivendo, aparentemente um grande vulcão, aparentemente uma grande pressão, talvez as coisas aparentemente não vão bem dentro de casa, não vão bem na vida financeira, às vezes aparentemente a vida cristã pode que não esteja da maneira que você desejaria, mas mesmo assim você não perde o controle. O diabo não consegue te fazer ficar desmiolado e fazer besteiras, fazer loucuras, fazer estupidez, como disse o profeta Irmão Brana. Por quê? Porque você tem aonde recorrer. Por isso que eu disse, tem gente sendo derrotado, tem crente sendo derrotado, tem jovens sendo derrotado, tem maridos, tem esposas sendo derrotados, tem igrejas sendo derrotadas. Sabe por quê? Porque não vem ao altar e não deixa escapar a pressão. Pessoas que não recorrem à oração. Já pensou se antes de uma resposta áspera, bruta, você orasse? Já pensou se antes de fechar um negócio, você orasse? Porque a Bíblia diz que Jesus orou intensamente. Orou pela manhã, orou pela tarde, orou pela noite, orou pela madrugada. Jesus deu o exemplo de orar intensamente. E se nós orássemos intensamente? Nós não viveríamos pressionados. Está devendo, fica louco. Está devendo, fica pressionado. Falta vender a mulher e os filhos. Está desesperado. Jovem está tão louco, está tão pressionado, que às vezes fazem besteiras, cometem absurdos. Mas é porque não lembra dele,
É porque esquecem que Jesus disse: lançai sobre ele as vossas pressões, lançai sobre ele as vossas cargas. Porque quando lançamos sobre ele as nossas pressões e as nossas cargas, irmão, se cumpre Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, não é pesado. O fardo é leve para quem? Para quem descarrega nele, para quem deixa as pressões escaparem, mas nele. As lutas vêm nele, as lágrimas vêm, descarrega nele. A tristeza vem, descarrega nele. A frieza espiritual vem, tem onde descarregar. Mas o problema é que as pessoas ficam sofrendo para elas mesmas. O problema é meu, a luta é minha, a dificuldade é minha. Sabe o que está faltando? Está faltando dobrar os joelhos, como nós fizemos aqui hoje cedo. Está faltando vir aqui, colocar a cara no chão e dizer: Deus, eu preciso de um diferencial na minha vida. Deus, eu tenho um problema para resolver. Deus, resolve para mim, Deus. Confiar em Deus para tudo, irmãos. Deus, eu tenho dívida para pagar. Deus, me ajuda. Mas às vezes não recorrem a Deus. Filhos, esposos, esposas, igreja, cultos. Colocar tudo diante do altar. Vamos aprender a ser mais espiritual. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, deveríamos dar graças a Deus. O Senhor proveu uma fonte provedora para nós. O Senhor proveu um caminho de escape para nós. O mundo desesperado. Por quê? Porque sabem que tem uma bomba atômica. Não tem como agora ela ser descodificada. Não tem como desarmá-la. Ela vai ter que explodir mesmo. Eles fizeram uma bomba que nem eles conseguem desligá-la. O mundo desesperado. Os cientistas desesperados, pressionados. Não tem onde descarregar a pressão. Mas quando eu fiquei vendo essa pressão que o mundo está vivendo, eu entendi porque o profeta disse: eu estou tão feliz hoje, porque há um lugar de refúgio. Onde toda essa pressa, toda essa correria, toda essa agitação, podemos deixar escapar a pressão. E entrar, e sair, e tudo estará bem. As pessoas estão com medo de bombas atômicas. Elas têm medo da explosão. Quando eu estive perto da sua cidade aqui embaixo, eu vi escrito assim, enormes sinais: cuidado, explosão. Eles estão com medo, todos estão com medo, tentando cavar no chão para fugir disso. Sabe, o mais longe que você tem que ir, sabe aonde é? O profeta disse: ajoelhar. Tem gente querendo fugir para a lua, tem gente querendo fugir para Marte, tem gente querendo cavar buraco no chão e se esconder. O profeta disse: igreja, eleito de Deus, vocês que confiam em Deus, sabe qual é o lugar mais longe para onde vocês têm que fugir? É de joelho. Você certamente fugirá de tudo isso se ajoelhar-se aos pés do Senhor. Se você simplesmente for longe demais, dobre os seus joelhos. Você não tem que ser uma toupeira, ir para baixo da terra, basta ajoelhar. É tão simples resolver o problema, basta ajoelhar. Deus, resolve o problema para mim, Deus. Olha o profeta falando: basta ajoelhar, isso é o mais longe que você tem que ir. Agora, mas este homem que vem, ele deve desejar, primeiramente, aceitar esse refúgio. Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, refúgio, para lá o justo corre e abriga em segurança. Vamos fugir nessa noite, irmão? Vamos fugir um pouquinho do mundo? Eu vou te pedir uma coisa: sepulta o mundo agora nessa noite. Sepulta a sua casa, desliga as panelas do fogão, esquece o emprego, agora você está desempregado.
Vamos sepultar tudo agora. Vamos fechar as cortinas. Vamos fechar os olhos para o mundo. Vamos prostrar aqui agora no altar. Vamos ajoelhar aqui agora. Vamos ter um momento de clamor, de intercessão. Vamos agora para o refúgio eterno, a presença de Deus. Venha ao altar, se ajoelhe aqui. Feche os seus olhos. Se desligue dessa terra e converse com Deus. Fuja agora, fuja. Deus é a nossa resposta. Todas as provas que eu já passei, se coloque de pé. É bem difícil, Senhor. Vamos fazer para Jesus. A gente ter Cante. que ouvir com os olhos fechados, como uma oração, com total reverência a Deus. Ele está aqui. De um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força. Toda a igreja e vigor, cantando a Deus, cantando ao a gente Senhor. lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Levante as suas mãos. Saber que dele não lembra. Isso declara a sua mais. vitória. Eu canto pra glória. Isso declara a sua rendição a Ele. Nenhuma condenação. Quebre a lei da gravidade. Levante as suas mãos e solte a sua voz. Em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Por todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há. Cante para a glória de Deus. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz.
vidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Te damos graças por esse lugar. Te damos graças, Pai. Quando te louvamos, descarregamos as nossas tensões. Quando damos glória ao Senhor, tiramos todo o estresse, toda a depressão, toda a tristeza, toda a derrota. Quando te glorificamos, estamos nos esvaziando de todas as tensões negativas. Quando oramos, ó Pai, esvaziamos, ó Pai, de todas as pressões e nos enchemos, ó Deus, do Teu Espírito, nos enchemos de Tua graça. Obrigado, 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 Jesus. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Santo, 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 vai tocando, vai descarregando as tensões, vai aliviando as pressões, vai batizando com o Espírito Santo, vai renovando a alegria da salvação. Renova o altar de oração, renova o altar das famílias. Oh, glórias! Isso, vai, descarrega. Aqui é lugar disso, de glorificar, de gritar, de chorar. É lugar disso. Lance todas as ansiedades sobre Ele. Toda a sua ansiedade, lance sobre Ele. Essa oração vai para os seus filhos, vai para o seu lar, vai para a sua casa, vai para os seus negócios. Esta oração te abençoa. Esta comunhão debaixo do Espírito Santo, debaixo dessa atmosfera. Oh, glória! Oh, glórias! Oh, glória! Oh, aleluias! Aleluia, aleluias! Aleluias! Obrigado, Jesus, pela tua amizade, Senhor. O Senhor tem sido um bom amigo, Pai, um bom companheiro. O Senhor está sempre por perto. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, que nunca nos falte a tua presença. Pedimos a Ti, Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Creia que Deus te abençoou mais uma vez. Não deixe de pegar a sua mensagem, deixando escapar a pressão. Mensagem muito boa mesmo. Pegue ela, leve, leia. Lendo as mensagens, nós vamos alcançando muitas coisas de Deus, muitas respostas. E irmão Branham disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Não deixe de ler. Pegue a sua mensagem, leve e leia. Deus te abençoe e até amanhã, 12:05, no programa A Luz da Palavra. E sexta-feira, às 19h30, em mais um culto de louvor e bênção na presença de Deus.
Deus abençoe também quem nos ouviu em São Francisco, em Belo Horizonte e também aqui em Passos. Deus abençoe.